esportiva. Não que as outras não fossem, mas, bom, o que seria a nutrição, gente? A alimentação saudável e adequada quantidade de trabalho deve ser entendida pelos atletas de alto rendimento como sendo ponto de partida para obter o desempenho máximo, e as manipulações nutricionais caracterizam uma estratégia complementar. Então vejam só, uma alimentação saudável e que esteja adequada à atividade física, ela deve ser entendida como o primeiro passo, né, para que o atleta alcance o melhor desenvolvimento possível. E as manipulações nutricionais, como suplementar, aumentar daqui, diminuir dali, são estratégias que a gente tem que lançar mão, tá? Ontem eu até comentei aqui que eu estava esperando ali um data show e eu vi um professor falando assim para o outro: nossa, professor, como você emagreceu. Aí ele falou, verdade, tal. Ele falou, mas o que você está fazendo agora? Ele falou, na verdade, eu faço academia, mas eu já faço academia há 2 anos. Mas a minha alimentação faz 4 meses que eu mudei. Não tem jeito, né? 80% é alimentação. Ele falou, um falando pro outro, né? E aí o outro falou, ele falou, porque em 2 anos eu nunca tinha visto diferença como eu vi agora. Então não é que a atividade física, ela não dá diferença, ela dá diferença. Mas ela pode ser otimizada quando a gente adequa a alimentação a ela, né? Então é isso que aqui quer dizer. A alimentação, ela deve ser entendida como o ponto de partida, né, para desempenho máximo, né, do esporte. Dentro da nutrição do esporte, a gente tem que pensar que a quantidade deve estar adequada à necessidade, que deve conter todos os grupos de alimentos, que deve existir uma proporção e deve estar adequada àquele indivíduo. Lembrando que, se a gente pensar numa pirâmide, o grupo dos cereais, ele não vai ter só carboidrato. A gente pensa assim, parece que a base é só carboidrato, realmente é fonte, mas olha quantos outros nutrientes a gente encontra nesse grupo. Olha os nutrientes que a gente encontra nos vegetais: carboidrato, vitamina, fibra, magnésio, as frutas, leite, carnes e leguminosas. Então a gente tem que lembrar assim, que quando eu tiro um grupo, eu não estou tirando um único nutriente, eu estou tirando uma gama de nutrientes, tá? Por isso que muitas vezes eu preciso fazer manipulação nutricional, suplementar ou não. Pra gente pensar numa prescrição dietética, não foge do convencional. Não é porque ele é atleta que eu não vou avaliar ele. Não, eu tenho que avaliar da mesma forma. Vou fazer avaliação clínica, as doenças que ele teve, que ele tem, se tem, a que a família teve, as cirurgias que já fez, as medicações que tomam, se tem algum problema intestinal, os hábitos alimentares, a avaliação física ou antropométrica, tá? Aqui vocês podem considerar a avaliação física ou antropométrica, a laboratorial, e eu preciso avaliar o que ele faz de atividade física. E esse avaliar a atividade física não é qual atividade você faz? Eu faço corrida. Beleza, mas corrida não. Eu preciso saber qual é a velocidade, né? Como que eu classifico essa corrida em leve, moderada, intensa? Quanto tempo do dia, por quantas vezes na semana? Eu preciso entender, saber qual é o match dessa atividade física. Eu preciso saber, além da corrida, no que ele trabalha. Se ele é um atleta de alto rendimento, ele trabalha nisso. Então, ele vai fazer exercício físico por maior parte do tempo do dia, né? Então, eu preciso saber de tudo isso.
E se ele não é de alto rendimento, mas ele é um praticante diário de atividade física e de atividade intensa, eu preciso saber também no que ele trabalha, porque fora a atividade física, e dependendo do que ele trabalha, ele gasta mais ou menos energia também, tá? Então eu preciso de uma anamnese de treino. Qual treino, por quanto tempo, por qual intensidade, por quantas vezes na semana. A necessidade calórica, ela é influenciada por se é homem ou mulher. A gente sabe que um homem tem uma... Se eu pegar um homem na mesma de 15 anos, uma mulher de 15 anos, as necessidades nutricionais são diferentes. E a gente sabe que a necessidade calórica do homem é maior porque ele é mais alto, porque ele tem mais músculo, né? Então ele tem uma taxa metabólica basal maior. Idade, a mesma coisa. Se é uma criança, gasta X calorias, um adulto vai gastar mais calorias que a criança, né? O peso, quanto maior o peso, mais se gasta calorias, maior é a necessidade energética. E é verdade, né? Se a gente lembrar das fórmulas, a gente tem que pôr peso e altura. Quanto mais alto e maior o peso, maior vai dar o valor calórico. A composição corporal também. Quanto mais gordura, né, a pessoa tem, menor vai ser o metabolismo. Quanto mais músculo ela tem, mais ela vai pesar, maior vai ser o metabolismo. O condicionamento físico dela também determina a necessidade calórica. Uma pessoa condicionada fisicamente, ela gasta mais calorias, ela produz mais ATP. A própria mitocôndria já produz mais ATP, ele faz gliconeogênese mais facilmente. Então, é uma pessoa que a produção de ATP é muito efetiva. Então, por isso que o praticante de exercício físico consegue comer bem mais porque não pratica, né? Porque ele gasta mais caloria também, e por isso a necessidade dele é maior. E a fase de treinamento, considerando frequência, intensidade, duração e modalidade. Eu preciso saber, então, quantas vezes por semana, qual a intensidade, por quanto tempo, e qual é a atividade física, aquilo que eu falei, para eu ter uma noção do gasto calórico, da necessidade. Quanto mais intenso, quanto mais vezes, quanto mais tempo a pessoa faz exercício físico, e mais ela gasta caloria, maior é a necessidade dela. Tinha até uma pergunta dessa na prova, né? Que falava assim, quanto mais ela pratica atividade física, menos é a necessidade energética. Ela que era incorreta, inclusive. E aí eu vou determinar a necessidade energética de várias fórmulas, e vocês já viram. Nós não precisamos... Eu estava pedindo a incorreta, e lá dizia assim, quanto mais atividade física, menor é o gasto calórico. Isso estava errado, maior é o gasto, né? Não, era incorreta. É porque eu estava pedindo a incorreta mesmo. E aí a gente precisa, gente, avaliar o paciente, verificar a composição corporal, porque este é um público que eu verifico composição corporal. Eu não fico à mercê do IMC só, porque é uma população que eu consigo fazer dobras, que eu consigo fazer circunferências. E aí eu faço um diagnóstico nutricional, casando IMC, dobra, circunferência, percentual de gordura, casando com a avaliação clínica, bioquímica. E aí, depois disso, eu traço os objetivos e vou para o cálculo da necessidade calórica, porque eu não posso, gente, para um paciente, se ele é um praticante de exercício físico e eu vou fazer nutrição esportiva com ele, vamos pensar, teoricamente, ele não precisa nem ganhar peso e nem perder peso, ele é um paciente eutrófico, provavelmente, certo ou errado? Se ele é eutrófico, eu busco, um dos meus objetivos é buscar balanço energético equilibrado, buscar um balanço energético, né? Então, o equilíbrio de energia pode ser definido como resultante zero entre o que ele ingere de alimentos, bebidas e suplementos e o seu consumo pelo metabolismo basal, efeito térmico do alimento e atividade voluntária. Então, vejam só,
Eu sempre busco que ele gasta, junto com o metabolismo basal, tem que ser igual ao que ele consome, com comida, bebida e suplemento. Porque, teoricamente, eu não preciso fazer ele ganhar peso, eu não preciso fazer ele perder, mas eu preciso que ele não perca e nem ganhe, porque é muito fácil um praticante desse perder peso, e não é o objetivo. O balanço energético negativo, ele é tão prejudicial quanto o positivo, né? O negativo é aquele que promove o emagrecimento. Para o praticante de exercício físico, gente, ele não precisa perder peso, né? E a perda de peso repercute em massa muscular, maior facilidade de lesão, disfunções hormonais, osteoporose, doenças e queda do desempenho esportivo. Então, por isso eu tenho que tomar muito cuidado para eu não dar uma quantidade calórica aquém daquela que ele precisa. Eu não devo exceder, mas eu também não devo ficar submetendo ele à dieta hipocalórica. Se ele tem um peso adequado, se ele tem uma composição corporal adequada, né? Como que ele vai ganhar uma competição com dieta hipocalórica, certo? Muitas recomendações, infelizmente, são feitas sem evidência científica. É assim, gente, dentro da nutrição esportiva, todo dia, não é só dentro da esportiva não, mas todos os dias são publicados muitos artigos, não são poucos. E aí tem muita coisa nova, tem muitas coisas contraditórias. Então hoje na esportiva não existe uma coisa que é lei, por exemplo, suplementação de creatina é importante e ponto, ou suplementação não é importante e ponto. Não, para determinadas situações ela vai ser boa, para outras não, para outras em algum determinado momento sim, mas para a mesma pessoa em outro momento não. Então, e a gente vê o que hoje? As recomendações sendo feitas assim, muito padronizada, para todo mundo mais ou menos da mesma forma, porque nem sempre as pessoas buscam um nutricionista. O Rafael não está aqui agora para a gente conversar sobre isso, mas assim, a gente vê muito educador físico prescrevendo suplementos. Eu tenho certeza que ele não vai falar para mim que isso é mentira, que ele deve ver também. Tanto que ele está fazendo nutrição para que ele não cometa esse erro. E que bom que ele está fazendo. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas cometem esse erro. E sabe o que é o pior? Tem muitas que seguem, né? Esse que é o problema. Porque assim, vejam só, gente, a gente aqui é nutricionista, vocês já aprenderam. Assim, a pessoa tem um determinado hábito. Todo mundo, você tem seu hábito alimentar, não tem, Larissa? Você, Carol, você, Ju, Vitor, todo mundo tem. Será que todos vocês consomem cálcio adequadamente? Todos vocês consomem ferro adequadamente? Todos vocês erram em vitamina A? Será que a gente vive da mesma forma? Não. Para eu suplementar o Vitor, eu preciso saber, conhecer as doenças, a família, eu preciso saber o hábito dele. Dependendo do hábito dele, eu já tenho as flechinhas indicando possíveis deficiências. Aí eu tenho exames laboratoriais para pedir. Aí eu falo, Vitor, realmente, quando eu investiguei lá, você me trouxe 3 recordatórios, 3 diários, e eu calculei esses 3 diários. Os 3 me mostraram baixo consumo do ferro. Ferro faz parte da hemoglobina, ou seja, ferro é essencial para a oxigenação tecidual. Como que um praticante de exercício físico fica deficiente em ferro? Um anêmico não ganha Olimpíada, gente. Vocês podem ter certeza que não. Então, vejam só. Para eu suplementar o ferro para ele, eu precisei ver
precisei que ele registrasse, eu precisei calcular. Eu não olhei para ele e falei, ai, Vitor, eu pedi um exame, certo? E aí a gente faz a suplementação. Assim é com todos os nutrientes. Olha, você não está consumindo proteína no tanto que você precisa. De 6 refeições no dia, você só está consumindo em 4, e essas 4 não está dando a quantidade em grama diária que você precisa, ou nós precisamos que você aumente seu peso, a gente precisa de te dar calorias, mas eu preciso te dar proteína também. Para eu suplementar ele, eu preciso de bastidor. Não dá para eu olhar para ele e achar alguma coisa. Em que momento vocês já viram um instrutor de academia investigando essas coisas? Eu nunca vi. Até porque não tem como ele investigar. Ele está lá, né, orientando, ele está lá cuidando de outras coisas. Como que ele vai fazer uma anamnese dessa durante um treinamento? Então, e aí a gente vê, não, o fulano tomou, e a gente tem isso, o ser humano assim, não é o instrutor agora que eu estou falando do ser humano. Nós somos assim, o fulano fez e deu certo, eu vou fazer o que ele está fazendo. Não é assim, gente? Com tudo. Não é só com o suplemento, não. Não, ele está vendendo água, ele está ficando rico, vou vender também. Não é assim? A gente tem isso é humano, né? Não tem como eu falar que eu não faço, nunca vi ninguém que faz, sou perfeito. Não, quem é perfeito aqui, né? Então é natural que a gente queira usar o suplemento do colega, que a gente queira o cardápio dele para a gente fazer também, como se nosso organismo, nosso metabolismo, as nossas reações, a minha mitocôndria fosse igual a deles, né? Então a gente vê muitas recomendações assim. Pergunta para um educador físico, não estou falando do Rafael, que ele está fazendo, ele vai saber responder isso. O que é RDA? Você recomenda isso baseado em quê? Porque ele precisa, né? Ele lembra do peso e tal, certo? Então assim, quando eu falo que faz sem evidência científica, é isso. Infelizmente, a gente encontra o suplemento é fácil comprar, até medicação proibida é fácil comprar, né? Quem dirá um suplemento que não é proibido? E aí com isso as pessoas começam a fazer. E daí é como a história do adoçante. Isso não vai dar problema agora. Não vai dar problema amanhã. Mas vai dar problema daqui a 15 anos. Tenho certeza disso. E eu quero estar viva para ver. Quero estar bem viva para ver. Sabe? Aliás, morrer não está nos meus planos. De ninguém, Vitor? Então, assim, não é hoje, né? Um excesso proteico, por exemplo. É óbvio que uma pessoa que pratica exercício físico precisa de mais proteína, mas quanto a mais? A gente vê doses de 5 gramas por quilo, a gente vê doses de 6 gramas por quilo, né? Quanto isso desgasta fisiologicamente o rim dessa pessoa, né? E aí a pessoa tem já um histórico de câncer de fígado, de câncer renal, ou câncer, meu pai teve câncer, vamos pensar assim, e eu vou suplementar dessa forma. Então, assim, nós somos nutricionistas, profissionais de saúde, existe suplemento, graças a Deus, para a gente poder corrigir aquilo que não dá certo com a alimentação. Mas a gente faz tudo isso baseado em alguma coisa. Não é assim, vamos suplementar e vai dar certo. Não é assim, não pode ser assim, tá? Os atletas recebem informações inadequadas acerca das práticas dietéticas, como recebem. Eles devem adotar uma ingestão adequada de energia para poupar proteína, porque a proteína é muito importante, eu não quero que ela vire energia. Mas ninguém fala, tem que cuidar do carboidrato, do lipídio também para a proteína fazer hipertrofia. Não, o que fala? Come mais proteína. Aí uma parte vira energia, outra parte faz hipertrofia. Para quê?
Para que eu vou comer proteína para virar energia se eu posso fazer isso com um carboidrato que não sobrecarrega o rim, o fígado e custa menos, certo? Devem adotar a ingestão adequada de proteína, e isso é com certeza, não estou trazendo isso em questão, não é uma dúvida minha e nem deve ser de vocês, que a dieta do praticante de exercício físico deve ser hiperproteica. Agora, uma dieta apropriada não significa tomar suplemento. Você pode ter uma dieta adequada sem suplemento. Agora, no momento que você não consegue adequar com a alimentação, o suplemento está aí para isso. Mas não é algo assim, substituir a refeição por suplemento que é melhor. Não, não é melhor. O suplemento é sintético. O suplemento, muitas vezes, ele vem contendo 3 nutrientes, 1 nutriente. O alimento vem uma gama de nutrientes, né? A gente não está só pensando na atividade física, a gente também está pensando que a pessoa tem que estar viva para ir fazer atividade física, né? Então, falando um pouco da proteína, a participação de proteína como fonte de energia é maior em exercícios prolongados. Por quê? Vamos lembrar. Quanto mais eu uso, mais tempo eu pratico exercício físico, mais eu vou usando glicose, mais eu vou usando glicogênio, né? E é porque eu vou precisar manter a minha glicose sanguínea, porque minha mitocôndria vai usar, minhas células vão usar a glicose do sangue. Então, para não ter uma hipoglicemia, o glicogênio vai me dando glicose. E aí uma hora o glicogênio vai terminar e essa glicose tem que ser mantida. Então, quanto mais tempo de atividade física, eu vou começar a usar proteína para quê? Para virar a glicose e me manter vivo, tanto para a função cerebral quanto para a glicemia. Então, a proteína contribui para a manutenção de glicose sanguínea e através da gliconeogênese hepática, que é a formação de nova glicose. Indivíduos que praticam atividade física de resistência, que é aquela... O que é uma atividade física de resistência, Vitor? Tá, mas me dá uma característica. Por que torna o triatlo uma atividade de resistência? São atividades intensas que te levam ao limite. Então você quer sempre ultrapassar, né? Hoje você anda 10 km por hora, amanhã você quer 11, depois de amanhã você quer 12 e depois 13, e isso torna uma atividade de resistência, né? Então eles necessitam de maior quantidade proteica para ressíntese muscular, porque é uma atividade intensa, faz quebra de fibra muscular, preciso de cicatrizar isso daí. Ao mesmo tempo, eu uso muito carboidrato porque é uma atividade intensa, e se o carboidrato acaba, é a proteína que vira carboidrato, então por isso também é necessária a proteína, né? Então o catabolismo proteico depende da ingestão de carboidrato e da reserva de glicogênio. Quando existe uma reserva... Pode. Essa quebra das fibras musculares. Já ouvi muita gente falar que quando você faz um exercício físico e dói a sua musculatura, você não pode tomar um relaxante muscular, porque você vai perder o que você ganhou. Essa é a frase. Isso procede? Na verdade, assim, o relaxante muscular, assim, as fibras se quebram. Na verdade, a dor não é por conta que a fibra quebrou, é porque a gente fez uma atividade intensa e acumulou ácido lático, né? Acontece, sim.
Acontece as microlesões, sim. Só que assim, a nossa dor maior é desse acúmulo, né? E isso mostra o quê? Que você fez uma atividade intensa. Vale a pena. Gente, o exercício que não dói, ele não está não é que não vale a pena, vale. Inclusive a recomendação de 30 minutos de caminhada 3 vezes na semana, tá? Mas assim, para quem quer fazer resistência, cada dia tem que ser um dia, né? Então assim, você tomar um relaxante muscular vai fazer o relaxamento e pode interferir, não necessariamente negar, porque o que vai fazer hipertrofia não é o relaxante também. O que vai fazer hipertrofia é consumo do carboidrato, consumo de proteína, você ter vitamina C, o colágeno, entendeu? São coisas que vão além disso, tá? Aí tem assim, estudos que se colocam a favor, outros não. Na dúvida, sim, evita. Porém, não é algo assim proibido. Não faça isso, né? Agora, se há alguma medicação que se toma que te dá com efeito hormonal, daí ele vai te prejudicar, né? No sentido assim de competição. Então, na dúvida, não toma, mas não é ele o grande responsável por isso também, tá? Dentro da esportiva é assim, tem muitos estudos, aí muitos mostram sim, muitos mostram não. Tem muitos erros metodológicos, então não dá pra gente só avaliar a conclusão dos exercícios, dos estudos. A gente tem que ver qual que é a metodologia. Por exemplo, tem estudo assim, que coloca o ômega 3, o efeito do ômega 3 em praticante de exercício físico, né, e o não praticante de exercício físico. Tipo, não dá para você delegar o efeito benéfico ao ômega 3 nessa situação. É um erro metodológico. Você avaliar quem pratica e quem não pratica o exercício físico. Você tem que pegar populações semelhantes. Ambos grupos praticam exercício físico e foi feito um experimento com ômega 3 e aconteceu isso e aquilo. Agora, até eu tenho que pensar qual é a modalidade esportiva. Não dá para eu analisar um que caminha e comparar com o grupo que fez corrida. Entendeu? Então, dentro da esportiva, não é só dentro da esportiva, mas a gente tem que olhar muito criteriosamente para a metodologia. Porque às vezes eles avaliam uma coisa de formas diferentes. Entendeu? Daí sai tantos resultados assim, fulano disse que sim, ciclano disse que não. Isso a gente faz no TCC. Quando é um TCC de revisão. O que é um TCC de revisão? Você não foi a campo, mas você quer estudar isso. Aí, Ju, vamos pensar nesse tema aí pra você. Não, tô brincando. Eu quero avaliar lá o efeito de um determinado suplemento na musculação. Então você vai buscar todos os artigos de musculação, entendeu? Que fizeram suplementação daquele suplemento. E aí você vai ver lá, de todos os artigos apareceram 1000, depois quando eu coloquei os termos chaves veio para 500, depois eu coloquei uma outra modalidade de buscar artigo, veio para 100, e no final eu li os resumos e selecionei 30. Desses 30, o fulano disse que esse suplemento tem efeito positivo para isso, ciclano disse que também tem, ciclano disse que também tem, ciclano disse que não tem. Aí a gente tem que discutir por que naquele estudo não teve, por que na maioria teve, o que será que eles tiveram em comum. Isso é a discussão do TCC, porque a gente pegar, por isso que revisão sistemática é muito importante. A Patrícia, o doutorado dela foi uma revisão sistemática. A revisão sistemática é exatamente isso, você buscar em toda a comunidade científica, não é em uma base de dados, não.
Não é no Cielo, não. É no Medline, é no Lilacs. O Lilacs é o que menos vai ter, ainda que é só da América Latina. No Abireme, qual que é aquele que a gente usa muito demais? Sumiu? O PubMed, Scopus. Vixe, gente, é tudo. É você procurar em toda a comunidade científica que existe, você ter acesso a todos os artigos que falam daquilo que você está estudando. E aí você vai aplicando os critérios de inclusão e vai selecionando. Então você buscou realmente, você buscou em todo o meio científico, de forma sistemática, e aí você analisou e aí você consegue se posicionar. Será que isso é bom ou não? Então uma revisão sistemática, ela é muito importante. Porque tem tanto estudo hoje que a gente precisa fazer isso. Por isso que eu te digo, Ju, muitos falam sim, muitos não, mas nunca fiz uma revisão sistemática para isso. Entendeu? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Não? Quando que a gente tem a reserva de carboidrato reduzida, gente? Então, quando que a gente acontece isso? No exercício de resistência, o fracionamento proteico e a gliconeogênese atendem às necessidades energéticas. Então, nesse exercício de resistência, que ou ele é muito intenso, a gente usa a proteína e ela que acaba atendendo às nossas necessidades. Os esqueletos de carbono derivados dos aminoácidos, lembra, gente, que o aminoácido sofre desaminação, daí o grupo amina, né, é retirado dele, e o esqueleto de carbono, que é o que sobra, vai produzir ATP, lembra disso? Então, ó, os esqueletos de carbono derivados dos aminoácidos que foram quebrados, eles alimentam a produção de glicose pelo fígado. Lembra que tem alguns aminoácidos que são gliconeogênicos? A alanina, por exemplo, era um. O fracionamento proteico aumentado reflete a tentativa do corpo em manter a concentração sanguínea de glicose. Então a gente faz a quebra de proteína vai aumentar para tentar manter a concentração sanguínea. Então, quando a reserva de carboidrato está reduzida, a proteína é a minha fonte energética. Por isso é tão difícil fazer hipertrofia em pessoas que não consomem carboidrato. Ou você pode falar assim, não, professora, é fácil, porque eu tenho um monte de pessoas que eu conheço que são super hipertrofiados e não consomem carboidrato, mas eles comem um horror de proteína. E daí a proteína fica fazendo isso aqui, ó. Eles têm reserva reduzida de carboidrato. Aí a proteína vai ser sempre uma fonte de energia. O problema é, tantos aminoácidos desaminados perdem amina e aí excedem a função renal para poder excretar esse grupo amina aí, tá? Aí isso a longo prazo pode dar problema. Em exercícios pesados e prolongados, mais importante que aumentar a proteína é a adoção de uma dieta rica em carboidrato. Então, antes de pensar, vamos tirar o carboidrato, vamos dar só a proteína, então, já que ela produz energia, já que ela tem aminoácidos gliconeogênicos, né? Vamos dar só proteína? É uma opção, às custas do seu rim e do fígado, claro. Agora, antes disso, use proteína, mas adeque a alimentação no carboidrato para esta população. A quantidade, a recomendação proteica para indivíduos sedentários, de acordo com as DRIs, é 0,8 grama a 1,2 gramas por quilo para o sedentário. A 0,8 também é a dose inócua, que é a dose mínima, vocês lembram disso, né? Para os ativos, as recomendações são maiores. Esta aqui é uma tabela de recomendação, vejam só, sedentários 0,8 a 1,2, atletas de 1,2 a 1,5, de atividade de resistência até 1,6, de força até 1,8. Na prática, gente, eu vou ser sincera para vocês, a gente acaba chegando até 2,5 gramas por quilo por dia. E assim, sem prejuízo da saúde, tá?
Agora, vamos falar bem a verdade. Na prática a gente pode chegar até 3, mas assim, com muito cuidado, aquela pessoa que não tem risco renal, que não teve nenhuma, não é diabético, né? Com cuidado, tá? Agora o 2,5 é fácil a gente chegar a recomendar. Agora, aí você vê lá pessoas consumindo 5 gramas de proteína por quilo por dia, tá errado. Tá errado. Ah, mas ele precisa de muito. Eu sei, mas não chega a 5 gramas por quilo. Esse que consome 5 gramas, ele substitui carboidrato por proteína. Tá? Os atletas devem ser conscientizados de que o aumento do consumo proteico na dieta, além dos níveis recomendados, não leva ao aumento adicional de massa magra, gente. O que faz aumentar músculo é treino, né? Com a alimentação, sim, mas é treino. Eu posso comer todos os dias 2 quilos de carne magra e não comer mais nada. Posso até deixar minha alimentação hipocalórica só com carne. Posso. E vocês não vão ficar hipertrofiados por causa disso. O que vai fazer hipertrofia é treinar. A ingestão de proteína deve ser obtida através de uma dieta normal e variada. Através da carne, do leite, do queijo, das leguminosas em geral. Hoje temos suplementos de proteína, ajuda aqui para falar, vegetal, né? A suplementação pode ser... Então, assim, uma dieta variada. Primeiro a gente pensa na dieta variada. Depois a gente vem encaixando aquilo que está faltando, tá? A suplementação pode ser feita para adequar a quantidade e a qualidade proteica quando a demanda não é suprida. Pode acontecer da gente não conseguir fornecer a quantidade de proteína para aquela pessoa? Pode. Às vezes a pessoa não consegue comer tudo aquilo de proteína, ela não consegue comer nem o cardápio todo, porque praticantes de exercício físico, eles demandam mais energia, então eles costumam ter um cardápio de 3.000 calorias. Tem pessoas que não conseguem comer. Eu consigo tranquilamente. Chego no 3, no 4, no 5, tranquilo. É que eu não me permito. Mas eu tenho potencial para isso, gente. E aí, tem pessoas que não conseguem, então a gente tem que usar o suplemento, não tem problema. É preciso conhecer as características individuais, o tipo, duração, frequência e intensidade da atividade física, como eu já disse. O uso de suplementos contendo proteína deve estar de acordo com a ingestão proteica total. O que eu quis dizer com isso? Vamos pensar, uma pessoa de 70 quilos, se eu considerar que ele precisa de 2 gramas de proteína por quilo, por dia, eu preciso dar 140 gramas por dia de proteína. Não é 140 de bife, hein, gente? Professora, então um bife e meio, um bife de 100 gramas, um bife e meio já ia dar certo? Não! Um bife de 100 gramas tem 25 gramas de proteína. Para eu chegar no 100, são 4 bifes. Entendeu? Para vocês terem uma noção, assim. O ovo é 6 gramas, né, gente? O ovo. Eu acho que o ovo, deixa eu lembrar, eu acho que é 6 gramas que o ovo tem. Entendeu? Então vejam só, quando eu digo 140 gramas de proteína, é proteína, não é o alimento, não é 140 gramas de feijão, né? 140 gramas de feijão não tem tudo isso de proteína. Então, e aí eu falo assim, o paciente precisa de 140 gramas. Eu preciso chegar nos 140 gramas. O suplemento é assim, ó. Ele consegue consumir 120. Eu preciso dar mais 20 através do suplemento para chegar nos 140. Mas o que as pessoas fazem? Precisa de 140, então eu vou dar mais 50 além de 140 para aumentar. Eles não estão entendendo que esse cálculo já foi feito de forma hiperproteica. Quando eu coloco 2 gramas por quilo, já é uma dieta hiperproteica. Então as pessoas fazem esse cálculo e acima de 140 colocam o suplemento.
Não, o suplemento ele deve estar de acordo com, dentro da quantidade, da necessidade total, certo? Ingestão proteica após exercício físico de hipertrofia favorece o aumento de massa muscular quando combinado com a de carboidratos, reduzindo a degradação proteica. Ingerir proteína após exercício é bem importante, porque a proteína vai otimizar a reposição de glicogênio se consumir carboidrato. Fora isso, depois, eu acho que eu já falei isso para vocês, não sei se eu vou ser repetitivo. Vejam só, primeiro a gente a gente faz a manutenção da vida, né, da pessoa. Lembra que eu disse para vocês? Depois do exercício físico, primeiro, o nosso fisiológico está ávido por glicose. Primeiro, essa glicose vai ser reposta com carboidrato. Só depois de normalizar níveis glicêmicos é que a hipertrofia, a proteína vai atuar como cicatrizante das fibras musculares. Então, daí a importância de se consumir proteína e carboidrato depois do exercício. O carboidrato vai melhorar, normalizar níveis glicêmicos, vai fazer deposição de glicogênio e aí a proteína vem fazendo sua função. Fora isso, gente, repor glicogênio é importante porque no outro dia, a hora que você for fazer atividade física, você tem o glicogênio lá para te ajudar na atividade intensa e você não usa músculo para isso. Então, carboidratos depois do exercício é tanto para nível glicêmico quanto para reposição de glicogênio e de certa forma para fazer proteína ter função estrutural, tá? Após o exercício de hipertrofia, recomenda-se 10 gramas de proteína e 20 de carboidrato. Não é fixo assim, gente, 10 para 20. Isso vai depender do peso, do tamanho da pessoa, né? Aí parece assim, que tanto a pessoa de 50 quilos quanto a de 100 quilos vai usar 10 e 20. Não, na verdade uma proporção assim, de 1 para 2 de proteína para carboidrato. Se eu der 10 gramas de proteína, eu dou 20 de carboidrato. Se eu der 20 de proteína, eu dou 40 de carboidrato. Se eu der 50 de proteína, eu dou 100 de carboidrato. Vocês entenderam? Essa é a proporção que deve acontecer no pós-treino. O aumento da massa muscular ocorre como consequência do treino, como eu já disse para vocês, tá? E com relação... Gente, eu perdi meu celular, será? Você sabe que eu sou campeã em perder celular, chave, carro, né? Eu só não perco. Vocês não estão enxergando ele por aí? Está. É só para eu controlar meu tempo aqui. Carboidrato. É que eu estava falando, né? Não lembro mais. Tá, beleza. Agora falando do carboidrato, então. A Carol, a professora, o que a gente faz com essa professora, gente? Vamos pôr ela na rifa. Ô Maria Eduarda, vamos pôr ela na rifa, né? Vamos rifar essa pessoa, porque não tem jeito. Então, o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, principalmente em exercício de alta intensidade e longa duração. Alta intensidade, vocês não têm nenhuma dúvida, né, gente? Porque o carboidrato é a nossa principal fonte de exercício intenso. Vocês têm dúvida? Não? Sim. Não. Ele é utilizado como combustível para o nosso cérebro. Os atletas consomem baixo carboidrato e ele compõe refeições pré-treino e pré-prova. Uma dieta pobre em carboidrato compromete as reservas de energia, dificultando o desempenho do atleta. Então, aquela dieta pobre em carboidrato, ela pode repercutir negativamente no desempenho, porque é o carboidrato que faz produção no momento de alta intensidade.
a quantidade de carboidrato deve ser distribuída conforme os horários de treino e competições. A gente vai fazer essa carboidrato, gente, no decorrer do dia, antes dos treinos, depois dos treinos, né? Também tudo de acordo com o objetivo. Por exemplo, numa competição de MMA, no momento que eles vão fazer a pesagem, não lutar, que eles vão fazer a pesagem, a dieta, ela é pobre em carboidrato, né? Mas porque existe uma finalidade, né? Existe uma finalidade competitiva. Então eles passam lá 2 semanas, 20 dias sem o carboidrato para reter menos líquido, né? Para pesar menos e tal. Agora, existe uma finalidade. Não quer dizer que esta é uma conduta que deve ser realizada para todos, certo? E quando eu digo assim, ó, a quantidade deve ser distribuída nos horários de treino e competições, é exatamente isso. Se existe uma finalidade de pesar menos, o carboidrato não vai fazer parte da dieta porque ele retém mais líquido mesmo, né? Então, você vai retirar, mas se um pós-treino, por exemplo, pós-competição, vai ter que ter o carboidrato. E outras modalidades, que não o MMA, né, gente? Uma corrida, maratonas, a pessoa tem que consumir carboidrato para conseguir competir, né? Então, tudo também depende da finalidade. E ele mantém níveis de glicose, obviamente. Fora isso, eles preservam proteínas teciduais. Por quê? Tendo carboidrato, o carboidrato vai virar energia e a proteína não vai precisar virar energia. Evita a fadiga. Repõe glicogênio após o exercício. E aí, ó, a principal fonte de carboidrato de glicogênio muscular. Aliás, o carboidrato é a principal fonte do glicogênio muscular. Ele chega a ser reservado de 300 a 400 gramas. No glicogênio do fígado, 75 a 100. E a glicose sanguínea, 25. Então, o glicogênio é a nossa principal fonte de carboidrato orgânico. Porque nele, ó, pode ver, tem mais carboidrato do que eu consigo armazenar no fígado e do que eu consigo ter na corrente sanguínea, tá? Então, um objetivo meu com o paciente é sempre repor glicogênio. Claro, não na modalidade pré-competição de MMA. Indivíduos não treinados estocam de 80 a 90 miliosmol por quilo de músculo líquido. Atletas de resistência estocam mais. E a sobrecarga de carboidrato, que existe uma fase que o nutricionista propõe uma sobrecarga de carboidrato, né? Quando ele quer aumentar os estoques para 210, ele mais que dobra, né, a capacidade do indivíduo não treinado. Isso para vocês terem uma noção assim, ó, a pessoa quanto mais treinada, maior é a capacidade dela em repor glicogênio. Então, por que carboidrato não é importante se o próprio fisiológico condiciona a pessoa a fazer essa reposição, certo? O glicogênio muscular, então, e a glicose sanguínea fornecem metade da energia de exercício de intensidade moderada, 2/3 de energia de alta intensidade. E é impossível atender exigências de ATP para exercícios intenso quando os carboidratos estão esgotados. Gente, se o carboidrato se esgota, você não tem condição de fazer exercício intenso. Você vai usar proteína para isso, tá? Mas ele não tem a mesma efetividade do carboidrato. Quanto maior o estoque de glicogênio muscular, mais tempo você consegue fazer de exercícios. Portanto, não menosprezem o carboidrato assim, como a gente vê tantas pessoas fazendo. Ah, professora, mas eu conheço, tem um monte de gente que vive sem. Tudo bem. Em compensação, o consumo proteico é muito maior. Por exemplo,
dos 100% das calorias, 70% é proteína. Ah, não consome carboidrato, mas consome 70% de proteína, né? Vive usando corpos cetônicos e proteína como fonte de energia, tá? Às custas de rim e fígado. Para repor então o glicogênio, já que repor o glicogênio é importante, porque é ele que me dá energia para atividade intensa, é ele que me dá energia para atividade muito longa, é ele que mantém minha atividade cerebral, é ele que mantém a corrente glicose sanguínea. Como que faz reposição de glicogênio? 1 a 1,5 grama de carboidrato por quilo de rápida absorção até 2 horas após o exercício. Tem estudos que colocam dessa forma. Já tem outros que colocam 50 gramas de carboidrato nas 2 primeiras horas. Já tem outros que colocam que a síntese de glicogênio mais eficaz é até 40 minutos após o exercício. Olha para você ver. Então, existe essa recomendação de 1,5 grama de carboidrato por cada quilo até 2 horas depois do exercício. Então, pega o quilo, o peso da pessoa, faz vezes 1 a 1,5, quanto mais intenso, mais perto do 1,5, e fornece até 2 horas. Já outros colocam 50 gramas nas 2 primeiras horas. Outros colocam fazer reposição de glicogênio até 40 minutos depois do exercício, é mais efetivo. E é recomendado o consumo de 1 grama de proteína para 3 gramas de carboidrato. E outros colocam 1 grama de proteína para 2 gramas de carboidrato, que não está aí nesse. A ingestão é recomendada. Então, assim, professor, mas e daí? Diante disso, o que eu faço? Diante disso, né, que tem tantas recomendações diferentes, tem um que fala de 2 horas após o exercício, outro que fala até 2 horas e um que fala até 40 minutos. O que vocês vão pensar? O que vocês vão fazer? E tem um estudo, gente, que fala que a reposição de glicogênio acontece por todo dia. Porque se você consome carboidrato, você vai conseguir fazer reposição do glicogênio. E também. Então, o que a gente tira disso? Se tem estudos defendendo dentro de 2 horas e tem estudos defendendo dentro de 40 minutos, faz dentro de 40 minutos. Você vai atender os dois. Está dentro de 2 horas e dentro de 40 minutos. Outra coisa, fora isso, mantém carboidrato diário para fazer a reposição do glicogênio durante o dia todo também. Certo? E a recomendação de proteína, professor, eu uso 1 grama para cada 3 de carboidrato ou 1 a cada 2 de carboidrato? Já, se é intensa a atividade, usa 1 para 2. Né? O praticante precisa de mais proteína mesmo. Então, na dúvida, faz desde que não ultrapasse, né, 2,8, 3 gramas por quilo por dia, não tem histórico de problema renal ou hepático na família, faz a proporção 1 para 2. A recomendação de carboidrato. A ingestão é recomendada antes, durante e depois do exercício. Para quê? Para o glicogênio. Então, antes, durante e depois. Vamos atender todo mundo. 45 a 65% do valor calórico total deve vir do carboidrato. 6 gramas de carboidrato por quilo por dia se faz um exercício de mesma intensidade por 1 hora. 5 a 8 por descanso para repor glicogênio. E 8 a 10 para treinos que sejam muito intensos e longos. Então, vejam só, o que eu faço, professora? A pessoa pratica exercício físico intenso diariamente, é intenso mesmo e longo, pensa no 8 a 10 gramas por quilo por dia de carboidrato. Não, ele não é tão intenso assim. 5 a 8 gramas, vai perto dos 5, né? Ele é moderado, vai para os 6, 7, tá? Outra coisa, durante o exercício, eu preciso repor carboidrato? Se ele durar mais que 1 hora, sim. Se não, não. Vejam só, 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício. Professor, é 30 ou é 60? Depende, se o exercício é muito intenso, você vai para 60.
Se ele não é tão intenso assim, você fica no 30, no 40. Vocês têm que pensar assim, o maior valor de carboidrato é dado para quanto mais exercício intenso e longo. Agora, a caminhada não é intenso, né, gente? Certo? Então, mas ela dura mais que 1 hora, beleza? Repõe carboidrato, mas não precisa dar 60 gramas por hora, não. Você dá 30. Então, 30 a 60 gramas por hora de exercício, não exceder 80 gramas por hora. É indicado misturar glicose, frutose e sacarose, porque o uso isolado de frutose pode causar um desconforto abdominal, algumas pessoas relatam diarreia, gases, tá? Então, o ideal são esses repositores que vêm glicose, frutose e sacarose, tá? Por isso que tem repositor que já vem com carboidrato, né? Além do sódio, que vai repor, do potássio, já repõe carboidrato também. Porque o carboidrato, ele retém a água também. E se você não retém água, a pessoa pode se desidratar, ainda mais se ela faz exercício embaixo de um sol super quente, num dia bem quente também. Tá? A suplementação de carboidrato é indicado quando o atleta não consegue atingir o que ele precisa com o alimento. É geralmente usado muito durante o exercício, a reposição de carboidrato, de suplemento. Porque assim, a pessoa na hora do exercício prefere comer algo mais prático, né, do que abrir um tupperware que tenha comida, né? Se você está fazendo um exercício, você pode inclusive fazer comendo. Então, eles usam bastante aqueles géis mesmo de carboidrato, né? Então, eles estão dando um aminoácido que vai para a energia, né? Então, assim, não tem necessidade. Para que você vai pegar? E outro, o aminoácido não repõe glicogênio, entendeu? Só quem repõe glicogênio é carboidrato. Então, você paga caro em algo que não vai repor glicogênio e que vai virar energia, ou seja, o carboidrato ia fazer essa função. Mas isso você não vê, é uma gama de pessoas, não é pouquinho gente que faz isso não. O que eu ia falar aqui da suplementação? Fazer soluções, né? Tipo, não só o gel, tipo, fazer uma solução de água com a maltodestrina, com alguns suplementos de carboidrato, também pode ser válido. É uma forma de suplementação. Daí, quando ultrapassa 1 hora de exercício, você toma aquela solução que tenha o carboidrato. Você carrega a água, mas carrega essa solução também. Que é prático, é fácil, né? Não vou negar para vocês que o suplemento de carboidrato, é melhor parar tudo, abrir o tupperware. Dependendo de uma atividade física, você pode consumir fazendo, tá? Não tem problema. No caso de adolescentes, quando o atleta está passando pelo estirão do crescimento, com certeza precisa de suplementação, porque se ele está no estirão, gente, a necessidade calórica dele é lá em cima. E fora que ele tem a necessidade do exercício físico também. Então, ele precisa de 5.000 calorias. Então a gente precisa suplementar, tanto caloricamente falando, quanto suplementação durante o treino. E pode ver, o estirão torna o adolescente alto e magro, né? Porque ele gasta muita energia, então é a hora que ele emagrece, que ele gasta energia para crescer. Mas nunca devem substituir refeições, devem sempre completar o que está faltando, tá? O gel energético cumpre esse papel de reposição de carboidratos. O uso do gel deve ser acompanhado de água, porque ele é doce. Algumas pessoas que consomem falam que tomam gel, mas tem uma boca seca ou muita necessidade de água depois. Então tem que pensar nos dois. A seleção da bebida deve ser precedida da leitura do rótulo, ou seja, os valores que está lá nos repositores é sempre um valor para 100 ml, porque às vezes a gente lê lá, tem tantos gramas de carboidrato nisso aqui. Não é nisso aqui, é 100 ml, tá? Então a gente precisa estar atento e ensinar o paciente a ler o rótulo sobre isso.
Então, uma bebida que contém 60 gramas de carboidrato por litro terá 6 gramas para cada 100 ml. Então, só para... Senão, você fala assim, você tem que consumir, depois de 1 hora, 30 gramas de carboidrato, tá? Beleza. Então, você vai lá e busca lá um suplemento, um repositor que tenha 30 gramas. Ele não vai achar. Então, ensina ele, fala, sempre a recomendação é para cada 100 ml. Então, se está 6 gramas, né, de carboidrato para 100 ml, você vai precisar tomar, e o negócio lá você vai precisar tomar 500 ml desse repositor, né? Então, vocês têm que fazer a conta para ele ou ensinar ele como chegar nesses 30.